Oi, aqui é Maíra do Luz Sol Tarô e esse é o vídeo com as previsões para Virgem, para essa lua cheia em Peixes do dia 2 de setembro. Lembrando, né, que é sempre bacana assistir os vídeos relacionados aos signos, né, do teu ascendente, Sol e Lua, tá certo? A imagem, calma. Essa lua cheia em Peixes, ela ilumina, ela traz à tona para a Virgem questões da casa 7, né, que são os relacionamentos íntimos, vai falar dos relacionamentos íntimos. Relacionamentos amorosos, sim, mas também parcerias de trabalho, né, todo tipo de relacionamento, na verdade, que a gente reconhece como a corda e a caçamba, né, a tampa e a panela, e enfim, todas essas metáforas de coisas que se completam e das quais metade da laranja não faz parte, porque laranja não tem tampa, uma laranja mesmo quando se corta pela metade é uma coisa inteira, não são duas partes. Nesse sentido, a tampa da panela também não serve como metáfora, mas tudo bem. Enfim, críticas a metáforas à parte. É com essa energia de casa 7 que virginianas e virginianos estão lidando agora nessa lua cheia em peixes, ok? E aí a carta é esta daqui, né? Que, enfim, em primeiro plano a gente tem esse casal andando, se afastando, né? Dessa cidade, daqui, enfim, tem todo um cenário construído aqui, né? E o casal andando pelo mato, né, se afastando, indo em direção a essa natureza selvagem, inexplorada. E aí, vamos começar com essa cidade, com esse cenário aí, né? A montanha, ela traz umas simbologias bem interessantes. Primeiro, a simbologia do desafio, né? Que, enfim, a montanha simboliza exatamente aquele momento de vida onde a gente almeja atingir outros patamares, né? Subir na vida, enfim. Conquistar realmente, né? Uma posição superior, independente em que área da vida, né? Isso obviamente não se aplica só para trabalho, inclusive porque a gente está falando de casa 7, então também estamos falando de relacionamento aqui, então assim, os desafios que a montanha traz, eles vão falar, enfim, sobre essa necessidade de estar meio por cima da carne seca, né? Mas também de conseguir olhar as coisas através por uma visão privilegiada, né? Olhando bem de cima mesmo. Enfim, tem de maneira, né, os desafios, né, a montanha vai falar também, então, desses desafios que você enfrenta para poder, né, fazer essa jornada e poder ver as coisas lá de cima, né, conquistar esse olhar privilegiado. E aí, enfim, como todo desafio, afinal de contas a gente está falando de uma escalada de uma montanha, não é verdade? Então, a gente está falando de uma série de dificuldades também, obviamente, que são encontradas nesse caminho aqui. Em relação à cidade, o único prédio, na verdade, que a gente consegue ver nessa imagem é uma igreja. E aí, para mim, claramente a igreja vai falar sobre essa questão, né, desse acesso ao divino, ao acesso ao sagrado, que é institucionalizado, né, que tem um reconhecimento de uma religião institucional. E além da montanha e da igreja, a gente vê também essa ponte, uma ponte de pedra, bonitérrima, por sinal. Adoro essas coisas de pedra. Né? E aí, enfim, passando por cima do rio.
A ponte vai falar, obviamente, sobre travessias, né? Por cima do rio, então a gente está falando de uma travessia das emoções mesmo, né? Por cima. Não é que a gente tenha passado, ao cruzar a ponte, a gente passou por cima das nossas emoções, né? Mas a gente conseguiu atravessar esse fluxo das emoções, né? Com uma certa tranquilidade, já que, afinal de contas, estamos falando sobre uma travessia por uma ponte e não de barco nem a nado, na verdade. Então, tem aqui essa... existiu, né? Virginianas e virginianos tiveram que lidar com essas emoções, mas conseguiram fazer, né, essa travessia tranquila por cima da ponte, né, passar por cima das suas emoções, mais uma vez ressaltando, não é ignorando suas emoções, nem negando as suas emoções, né, mas assim, no sentido de passar por cima, no sentido de conseguir lidar com as emoções numa boa, né, e aí assim, esse casal deixou tudo isso para trás, né? Os desafios e dificuldades da montanha, essa conexão com o divino pela via institucionalizada de uma religião, né? E essa travessia das emoções que, enfim, apesar de aparentemente ter sido tranquila, né? Ainda assim teve que ser encarada. E aí tá aqui entrando, como eu disse já no comecinho, né, desbravando, entrando pelo meio do mato e desbravando essa natureza selvagem juntos, né? E aí, enfim, apesar da gente estar falando de casa 7, ou seja, de estar falando sobre relacionamentos, né? Eu vejo muito esse casal, na verdade, como uma integração de feminino e masculino, né? Os relacionamentos da, das virginianas e dos virginianos estão proporcionando isso para eles, né? Essa energia agora de se sentir inteiros, né? E de entrar de fato, enfim, a natureza muito simbólico. Eu acho muito bacana, né, que a gente tenha uma igreja aqui que está sendo deixada para trás, porque apesar de a igreja representa, né, essa religião institucional, né, que teoricamente muita gente ainda considera o único canal possível de acesso ao sagrado, né, mas para mim, na real, e isso é uma energia muito virginiana nesse sentido, a natureza é o grande canal de conexão com a divindade, né? Onde eu encontro o meu sagrado, o meu divino, é justamente quando eu estou imersa na natureza. Então, eu vejo muito isso quando eu olho para essa imagem, sabe? Enfim, os desafios e dificuldades da montanha sendo deixados para trás, tá? Esse sagrado da igreja, né, que é um sagrado mediado, né, onde você não tem, onde você de certa forma entrega, né, nas mãos de outra pessoa a, a, a responsabilidade, inclusive a responsabilidade, né, pela tua conexão com o sagrado, né, sendo deixado para trás também. E essa travessia também do sentimento, né, das emoções. Tudo isso sendo trocado por uma vivência mais natural, né, das coisas, no sentido de que assim a integração desse feminino e desse masculino, na verdade, facilitando essa volta a essa essência, a essa natureza, né, mais primitiva mesmo, mais selvagem, né, onde a gente pode estar em contato com a nossa própria essência, visto que, e isso também é uma sabedoria virginiana, nós somos efetivamente natureza, não é verdade? Então, assim,
para mim essa carta vai falar muito sobre isso, né? Sobre, na verdade, essa volta à essência mesmo, que a volta à natureza, né, proporciona. A cidade e tudo que isso implica, né? Enfim, toda a cultura, todo o modo de produção, né, sendo deixado para trás, todo um universo simbólico, né, sendo deixado para trás, é, em busca de uma relação mais é, mais viva, né, mais próxima com quem se é de verdade, sabe? E aí, enfim, eu vejo. Isso aqui é. Volto a dizer, a gente tá falando de casa 7, então os relacionamentos são os catalisadores, né, desse momento para as virginianas e para os virginianos. Não é que. Não é que necessariamente vocês vão encontrar o amor da sua vida, né? E vão correr, vão fugir pro meio do mato, tá? Espero que também, enfim, quem tiver nessa vibe, espero que consiga, que encontre o amor da vida nessa lua cheia e possa efetivamente correr pro meio do mato, né? Mas assim, simbolicamente vocês estão deixando para trás uma série de dificuldades, né? Principalmente relacionadas a sentimento, a emoção também, né? E estão se reconectando com o sagrado dentro de si, né? Dentro nesse contato com essa natureza interior. Né? E aí, enfim, quando eu falo dessa natureza interior, o contato com a natureza exterior também é um catalisador, né? Nesse sentido desse processo. Então, assim, se você pode estar perto da natureza, nem que seja, não, mas eu tô em isolamento total dentro de casa. Tá, beleza, mas planta arruma uma semente, troca uma planta de vaso, sabe? Vai mexer na terra, vai estar em contato, porque tem uma coisa que eu acho muito bacana, muito importante daqui, né? Quando a gente fala, inclusive, dessa integração aqui desse feminino e desse masculino, né? Que a Terra tem essas duas instâncias, né? Quando a gente tá falando de integração, né? Enfim, o elemento terra até na astrologia ele é associado ao feminino, mas eu, eu vejo muito como eu consigo ver muito essa integração aqui, sabe? A necessidade dessa integração desse feminino e desse masculino. A agricultura é isso, por exemplo, né? Porque, enfim, tem uma energia feminina que é muito forte, de uma força que precisa ter espaço, né, para gerar vida e para se espalhar mesmo, né? Enfim, mas quando a gente fala enfim, da agricultura, enfim, jardinagem, né? Enfim, você parte de uma ação, né, que é masculina, de plantar, né, a semente, e aí depois você tem essa ação que é feminina, né, de esperar essa semente brotar. Então tem um momento que é bem gestacional mesmo aí, né, para poder ver algum resultado. A gente tem que esperar, né, mas a gente ainda tem uma ação masculina, né, que vai alimentando esse feminino, né? Porque, enfim, se você só bota a semente ali na terra e vai-se embora, tchau, acabou a colheita, não tem nada, né? Você tem que estar ali, colocando água, você tem que estar vendo, né, se tem bicho, você tem que ver se plantou num lugar bom de sol, se está levando sol suficiente, né? Essa manutenção desse cuidado é uma ação masculina nesse sentido, né? Enquanto a gente espera esse florescer, né? Dessa gestação feminina. Então eu acho bem interessante, na verdade, né? Quando a gente pensa nisso, essa natureza, essa volta à essência, eu sinto como se ela tivesse que ser cultivada
mesmo, né? No sentido de que a gente se perde um pouco dela, né? Principalmente, enfim, quando a gente tá numa relação, a gente aprende a responder ao outro, né? E os relacionamentos da gente são muito bizarramente pautados, né? Numa agenda capitalista de produtividade, né? De dominação. É muito bizarro isso, mas enfim, fica para outro vídeo. E aí é muito importante, mesmo, principalmente talvez, né? Quando a gente não está num relacionamento, obviamente também, mas principalmente quando a gente está num relacionamento, é muito importante pensar sobre isso, né? Justamente porque assim é muito fácil a gente começar a responder a essas demandas externas, né? E se perder da sua essência. Então, essa volta aqui a essa natureza, né, selvagem, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser cuidada também, né? No, não é tão... Ela perde um pouco da espontaneidade dela. Então, a gente tem que estar muito atenta, na verdade, para para enfim, para cuidar disso, né? Fazer com que com que essa essência ela se mantenha, tá certo? Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.